Olá, olá, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo à oração virtual. Desde já eu acolho fazer a oração de hoje. Vamos começar com a nossa oração de hoje. Hoje, dia 31 de janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. O Deus de amor, ó Deus de amor, agradeço pelo grande dom da minha vida. Agradeço pelo grande dom da minha vida. Dai-me força para viver minha vida com um grande presente para vós. Assim seja. Amém. A nossa vida é um grande presente de Deus, né? Se todo mundo compreendesse isso, né? Eu vou falar um pouquinho, né, sobre algumas coisas relacionadas ao entendimento da igreja, ao entendimento que nós buscamos com relação a alguns preceitos, alguns documentos, alguns direcionamentos, né, algumas moções, alguns dogmas, tudo aquilo que é ligado, está ligado à igreja, que está imbuído dentro da igreja e que muitas das vezes nós não compreendemos, né? Eu digo nós porque eu me incluo também, né? Eu me incluo também nesse quadro, né? Porque é uma coisa que a gente vai compreender, né? A gente vai compreender o porquê a falta de compreensão, né? A falta de compreensão. Deixa eu só procurar aqui um trecho aqui, né? Um trechozinho aqui litúrgico aqui. Aqui já está no... Encontrei aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui. Vou pegar aqui a tradução da Jerusalém. Salmo 123. Salmo 123. 107. 123. Na tradução aqui da Jerusalém é o 124, que diz o seguinte: não estivesse Yahvé do nosso lado, Israel que eu diga, se não estivesse Yahvé do nosso lado, quando os homens nos assaltaram, ter-nos-ias tragado vivo, tal fogo de sua ira. As águas nos teriam inundado, a torrente chegada ao poço, ao pescoço, as águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço. Bendito seja Yahvé, que não nos entregou como presa de seus dentes. Fugimos vivos como um pássaro da rede do caçador. A rede se rompeu e nós escapamos. O socorro nosso é o nome de Yahvé, que fez o céu e a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu ver se eu... Graças a Deus. Eu vou fazer logo. Eu vou fazer logo aqui o cabeçalho, né, dessa oração aqui.
Vamos fazer logo aqui o cabeçalho dessa oração para depois aqui desse tutorial eu dar continuidade aqui, né, o estudo. Deixa eu fazer logo aqui o cabeçalho. MD, Momento com Deus, 31/1/2022, o Salmo 123 ou 124, se não está com, vou botar para mim, aí você coloca para você, se não está comigo o Senhor, né, o que seria de mim? O que seria de mim? Ou seja, se não está conosco, se não estivesse Yahvé do nosso lado, ou seja, se não estivesse com Deus comigo, o que seria de mim? E eu coloco isso no sentido do entendimento, no sentido do entender, ou seja, do entender, né? Aonde é que eu quero chegar com isso? Deixa eu fazer uma pesquisazinha aqui bem rápida aqui, ver se aparece aqui. Tá aqui igreja, né? Deixa eu ver se aparece para mim robustecer ainda mais o que eu quero colocar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui o Espírito Santo e a igreja, ó, e foi exatamente onde eu queria, ó, a colocação que eu vou fazer. Salmo 124, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui tem duas passagens além de outros salmos, né? Aqui tem a passagem de Provérbios 1:12, Provérbios 1:12 e Provérbios 6:5. Provérbios, deixa eu ir logo aqui na tradução da Ave Maria, que eu encontro mais rápido. A da Jerusalém eu ainda estou ainda um pouco perdido com relação a encontrar esses livros, né? Encontrar os livros aqui na Ave Maria, ela tem as indicações aqui em negrito, e aí dá para mim encontrar mais rápido, né? Aqui Miqueias, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? Macabeus, Jó, Reis, Ruth, Samuel, Deuteronômio. Rapaz, Provérbios é por aqui. Provérbios é próximo aos profetas, né? Sofonias, Ageu, Malaquias, Marcos. Será que está coberto? Eu não estou vendo. Ou é o final? Não. Porque o final são cartas, né? Quer ser pra cá mesmo. Eu tô mais perdido do que sei lá o que. Vamos pesquisar aqui na frente aqui.
nas cartas mesmo, né? Depois de Pedro, né? Pedro, primeiro Pedro, segundo Pedro. Pensei que era no começo, já você vê como é que tá perdido mesmo. Atos dos Apóstolos. Fiz uma página dobrada ali, mas eu não posso desdobrar agora não. Porque senão eu vou me paiar ainda mais. Tá aqui, Pedro, segundo Pedro e João, Judas, Apocalipse, cadê mesmo? Hebreus, Tiago, segundo Pedro, São João, parece que foi isso mesmo. Setecentos e setenta e oito, rapaz, eu tava procurando realmente nas cartas e não era nas cartas. Eu tinha certeza que era aqui no Antigo Testamento. Provérbios 6, 5, Provérbios 1:12, né? Depois do Salmo, olha, bem facinho. Provérbios 1:12. Como a região dos mortos, levaremos no vivo inteiro, como aquele que desce a cova. Ou seja, a ação dos inimigos, né? A ação dos inimigos diante do justo, né? Diante daquele que busca fazer a vontade de Deus, né? Provérbios. E Provérbios 6:5. Provérbios 6:5, vamos ver o que diz. Salva-te como a gazela do caçador, e como o pasto das mãos do que arma laços, né? Ou seja, salvando-se, né? Aqui ele coloca justamente essa questão, né, de como a gente se esvai, né, de como a gente escapa, né, das situações de risco, de perigo da nossa vida, com auxílio dele, né, com auxílio de Deus. Ou seja, se não fosse ele, a gente não se safaria, né, não escaparia. E aqui tem o trecho do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou anotar aqui, ó, é o trecho 6C, ou seja, Catecismo da Igreja Católica, 737, o parágrafo, né? A missão do Cristo e do Espírito Santo realiza-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa-se a partir de agora os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens, né? Antecipa-se a eles por sua graça para atraí-los a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes sua palavra, abrindo-lhes o Espírito à compreensão, né, de sua morte e ressurreição, torna-lhes presente no ministério de Cristo, eminentemente na Eucaristia, a fim de reconciliá-los, de colocá-los em comunhão com Deus, a fim de fazê-los produzir muito fruto. Parágrafos relacionados 787, 798, 1093 e 1109, os parágrafos relacionados aí, né? Ó, aqui o Espírito, né, abrindo-lhe o Espírito à compreensão, né, tanto da morte como da ressurreição. O ponto que eu quero colocar aqui, né, com relação à compreensão é justamente esse ponto aqui. É de que há muitas situações na nossa caminhada diante da igreja que nós não vamos compreender
eu diria, sem a ação do Espírito Santo. E como ter essa ação do Espírito Santo? Logo uma resposta puxando a outra, né? Como ter essa ação do Espírito Santo em nós? Ou seja, buscando esse elo, buscando essa intimidade com Cristo, né? Buscando essa ação do Espírito Santo em nós, né? Como ele mesmo diz aqui. Ou seja, o Espírito ele tem que agir em nós, ele tem que agir, né, no ser humano, ele tem que agir no nosso corpo, na nossa vida, ele tem que vir a nós para poder dar-nos essa compreensão. Então tem coisas que eu diria que a humanidade ela não vai entender diante das situações da igreja, ela não vai entender ela não vai compreender, porque esse entendimento, porque essa compreensão, quem dá é o Espírito Santo. É esse o ponto que eu quero colocar, né? O entendimento, né? O entendimento e compreensão, né? Quem nos dá é o Espírito Santo. Então não adianta, né? Não adianta a pessoa se estribuchar, não adianta a pessoa espernear, né? Como uma criança mimada, querer entender aquela situação, querer compreender aquela situação, né? E aí você poderia me perguntar, Dinho, Raiuno, mas me dê um exemplo de uma situação que muitas vezes a gente quer compreender, o homem quer compreender, que é relacionado à igreja, ou que é relacionado à minha vida, que está na igreja, e eu não vou entender e eu não vou compreender sem essa ação do Espírito Santo. Me dê um exemplo. Um exemplo que eu dou são os dogmas que a igreja tem, ou seja, os dogmas que a igreja tem, que a igreja traz muitas vezes e coloca, apresenta diante da sociedade, apresenta diante, né, do mundo, apresenta através de um documento, através de uma citação, através de uma colocação, apresenta, né, aquele dogma. Então a pessoa fica batendo cabeça, querendo compreender aquilo, querendo entender. Ou seja, uma aceitação, por exemplo, outro exemplo, né, uma aceitação de Nossa Senhora, ou seja, de Maria, como intercessora, a veneração que nós levamos a ela, e muitas pessoas não entendem, não compreendem, né? Não entendem, né? Não tem a compreensão e não entende. Então assim, são esses pontos e outros mais. Eu estou colocando aqui situações grandes, mas muitas às vezes tem situações pequenas. Ou seja, muitas às vezes tem um acontecimento simples, cotidianamente, às vezes na vida de uma pessoa, na vida de um irmão, que acontece e muitas às vezes nós não entendemos naquele momento, a gente não entende de primeiro momento aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu na vida daquele irmão, a gente não entende, a gente não compreende, e muitas vezes a gente se precipita com uma determinada situação, né, julgando, apedrejando, colocando situações que não são legais diante de Deus, ou seja, não tendo empatia com aquela pessoa, não tendo empatia com aquele irmão, com aquela irmã. E muitas vezes a gente quer entender a ferro e fogo, ou seja, então não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque é justamente esse ponto que eu estou colocando com relação ao entendimento, a compreensão, quem dá é o Espírito Santo. E não é uma coisa que eu diria que não é uma coisa de duas vias, não é uma coisa de duas vias, eu diria que é uma mão de via única, entende? É uma mão de via única, ou seja, não é uma coisa que eu peça e vai ser me dado, né? Vai ser me dado por capricho, né? Por merecimento, ou seja, eu digo merecimento porque assim vai depender realmente se a pessoa merece ou não aquele entendimento, se ela merece ou não receber
aquele dom, aquela dádiva, né? É como a questão da vida, né? Da vida que a passagem coloca, né? A passagem, a passagem não, a oração de hoje, né? É como a questão da vida, ó. Nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. Ou seja, a nossa vida, ou seja, a vida gerada em nós, a nossa vida que é gerada em nós, ela é um presente de Deus. Não sou eu, Raimundo, que dou a mim mesmo. Eu dou a vida, hoje eu vou viver plenamente. Não sou eu quem dou esse mérito, não sou eu que tenho essa razão, que tenho essa certeza. Não sou eu que tenho o controle das rédeas. A rédea da minha vida, né? A rédea da minha vida, e isso eu coloco no sentido da compreensão. As rédeas da minha compreensão, elas são muito limitadas. É como um fio, né, de seda. É um fio de seda que é muito simples, né, um fio de seda, ou seja, a compreensão, olha, a compreensão que me é dada, né, é como é como um fio de seda, ou seja, aquela linha, né? Aqui eu não tenho nenhuma linha aqui, ó, é como isso aqui, ó, tá vendo, ó, uma seda, ó, é como um fio de seda. A compreensão que me é dada é como um fio de seda, né? Que frágil no sentido, né, da natureza humana, ou seja, no sentido da natureza humana é frágil no sentido da natureza humana e não sei nem se existe essa palavra, mas irrompível, né? Não sei se existe essa palavra, ou seja, uma coisa que não pode se romper, irrompível, não só no sentido, mas né, na essência espiritual, diante e em Deus, ou seja, no sentido espiritual e em Deus, como aquela comparação da porta, quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar, e quando Ele fecha, ninguém pode abrir. É nesse sentido, ou seja, o fio de seda, a nossa compreensão, ela é limitada. Ela é limitada, ou seja, o que é dado a nós compreender é limitado no sentido desse fio de seda, ou seja, que pode se romper no sentido humano, pode se romper fácil, mas no sentido espiritual, no sentido em Deus, não pode se romper. Ou seja, quando Deus dá um entendimento, uma compreensão ao homem, quando Deus dá né, um entendimento, uma compreensão à sua igreja, o homem ele não pode desdizer, ele não pode desfazer aquele entendimento, ele não pode, mas não é esse o sentido que eu quero que você entenda, né? Não é esse o sentido que eu quero que você entenda é no sentido de que muitas coisas a gente não vai poder compreender. Nós não vamos poder compreender porque isso não nos é dado. Ou seja, não nos é dado. Ou seja, não é dado a mim, não é dado a você. Se nós não tivermos essa ligação, se nós não tivermos esse elo, ou seja, qualquer pessoa que esteja aí no mundão, de querer compreender muitas das vezes uma coisa que a igreja coloca, uma coisa que um sacerdote coloca, e que está unido à igreja, que é coerente realmente com a igreja,
E muitas das vezes aquela pessoa quer entender, ela estribucha, ela espernia, que diz que aquilo está errado, que isso não sei o que, ou seja, eu diria que aquilo ali não vai, o entendimento não vai nem ser dado a ela, porque justamente por esse ponto, porque o entendimento não compete a nós, ou seja, não compete a mim querer entender com a minha razão humanamente, ou seja, o meu entendimento humano, o meu entendimento limitado, esse entendimento espiritual, esse entendimento, vamos dizer assim, grandioso, né? O entendimento diante de Deus, ou seja, o entendimento do homem é limitado. É justamente esse ponto que, com relação à palavra, né, que eu coloquei, se não é Deus que está conosco, ou seja, a nossa vida é limitada, a nossa vida ela é como essa situação de perigo, tá entendendo? O ponto que eu estou colocando, ou seja, da mesma forma aqui a questão da citação aqui do catecismo da Igreja Católica, ou seja, a missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na igreja, né? Na igreja, deixa eu subir, não, deixa eu descer aqui, ó, na igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Essa missão conjunta associa a partir de agora aos fiéis de Cristo a sua comunhão com o Pai no Espírito Santo, ou seja, essa missão conjunta associa-se a partir de agora, ou seja, a partir de agora, não a partir de ontem, a partir de amanhã, ainda vai acontecer, não. Ele coloca no sentido de agora. De agora, a partir de agora, os fiéis de Cristo e a sua comunhão com o Pai no Espírito Santo, ou seja, no Espírito Santo, unido no Espírito Santo, unido a Ele é que nós vamos ter esse entendimento, é que nós vamos ter essa compreensão. Então, muitas das vezes eu diria, não queira entender determinadas situações, mas aí você vai dizer, Dinho, Raimundo, mas aí quer dizer que eu vou ficar no vácuo, quer dizer que eu vou ficar sem entender? Eu diria que sim, eu diria que muitas situações da nossa vida, né, às vezes uma morte repentina de alguém que a gente muito gosta e aquela pessoa se vai, ou seja, fica algumas lacunas, fica alguns questionamentos, por que aquela pessoa morreu, ou para que aquela pessoa morreu, ou seja, fica algumas lacunas, fica algumas perguntas. Da mesma forma eu diria com relação a alguns direcionamentos que a palavra de Deus nos leva, né, um documento da igreja, algum direcionamento do Papa diante da igreja, algum direcionamento que a igreja dá na pessoa do nosso sacerdote, né, o sacerdote da nossa paróquia, muitas das vezes uma pregação que a gente escuta e aquela pregação, ela não soou bem no meu ouvido, ou seja, ela me inquietou, ela me interrogou de alguma forma, e aí eu fico com aquele questionamento, eu fico com aquela preocupação dentro de mim, ou seja, eu diria para você, é aí onde vai bater esse ponto da questão do entendimento e da questão da compreensão, que só é dado àqueles que se colocam diante de Deus, através da oração, através desse elo diante de Deus, através de Jesus, através dos preceitos da igreja, ou seja, a pessoa para receber essa compreensão, essa dádiva, esse dom de Deus, né, esse entendimento, ela tem que estar ligada a Deus. Então assim, não vai ser qualquer pessoazinha que está aí no mundo, que se diz um entendido, que se diz, né, que compreende isso, aquilo, outro, e nas ações da pessoa, né, como o próprio Tiago diz, né, São Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obra, que eu mostro a minha fé com obras. Ou seja, muitas das vezes o Espírito Santo ele já vai dar um entendimento, a compreensão, àquela pessoa que está ligada realmente a Deus, que está unida a Deus, entende? Aí é onde está a compreensão, não vê a liturgia de ontem, né, que fala de que o profeta ele não é bem visto na sua pátria, ele não consegue realizar muitos milagres na sua pátria. Por quê? Porque aquela sociedade daquela pátria onde ele mora, não consegue enxergar muitas das vezes a grandeza de Deus na vida daquela pessoa. Não consegue entender, não consegue compreender. Então as graças não acontecem lá. Aí ele vai dizer o que? Olha, tinha muitos leprosos, né, na Síria, e no entanto,
Qual foi o leproso que foi curado? Naamã, o Sírio, né? Tinha muitos leprosos, tinha muitas mulheres viúvas necessitadas, mas no entanto foi o Espírito, a graça de Deus foi mandada através de Elias a quem? A viúva lá de Serepta, né? Então assim, isso vale também para a questão do entendimento, da compreensão. Não adianta a pessoa dizer que é um estudioso, eu sou estudiosa, eu tenho 10 anos de caminhada, aí eu tenho não sei quantos anos de caminhada, e vai achar que é um entendido, que compreende, né, que compreende, que é um sabichão das coisas de Deus. Ou seja, não é assim. Esse dom, essa graça, quem dá é Deus, quem dá é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem é dado a nós, e aí vem essa compreensão. Então eu deixo aqui o meu abraço a você, meu irmão, minha irmã, aqui do canal Oração Virtual. Eu espero que eu tenha deixado aí a mensagem para você compreender de que muitas das vezes o entendimento e a compreensão, ela é nos dada através do Espírito Santo. Não é um mérito meu, não sou eu que chego diante da igreja e abro aqui os braços como um para-raio e já vou captar esse entendimento e essa compreensão e eu vou receber aqui. Não, não é assim não. Ou seja, isso tem que ser nos dado, tem que ser dado a nós pelo próprio Deus através do Espírito Santo. É Ele que nos dá essa compreensão para a gente entender, para a gente compreender muitas coisas que acontecem ao nosso redor, na nossa vida, na igreja. Principalmente, eu coloco aqui, principalmente na igreja. Então fica aí, né, essa dica para você, ficar aí para você esse ponto a respeito da compreensão que muitas das vezes nos é dada através do Espírito Santo. Tá certo? Eu sou Raimundo Pereira, do Oração Virtual. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse tutorial para que chegue a outros irmãos e irmãs. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo tutorial.